Olá, telespectadores e convidados e parceiros do programa Ecologia em Ação. Estamos abrindo mais um tema esse que já foi muito discutido aqui nesses últimos 15 anos, 17 anos do programa, que é a questão da invasão e destruição dos manguezais da Babitonga. Então, a ocupação dos manguezais de Joinville já começou a acontecer a partir de 1970. Intensificou-se na década de 80, mais intensificada foi em 90 até o ano de 2000. Agora, por que aconteceu essa invasão maluca, desmensurada, dos mangues da cidade de Joinville? Na década de 70, houve um grande desenvolvimento industrial na cidade e a mão de obra passou a ser escassa. E as grandes empresas, ressentindo-se dessa mão de obra, eles buscaram mão de obra de fora e, com a ajuda de alguns prefeitos, ofereceram terrenos gratuitos, que eram os mangues. Então, tudo começou nesse período. E aí começavam a chegar as pessoas, os trabalhadores, principalmente do norte do Paraná, onde, coincidentemente, houve uma geada muito forte e ela acabou eliminando os cafezais dessa região, do norte do Paraná. E aí sobrou mão de obra. E essa mão de obra migrou em grande quantidade, aos milhares, para Joinville. E não tinham onde morar. E aí os empresários e as imobiliárias recomendavam se instalar na região dos mangues, que eram áreas do patrimônio da União. Áreas que ninguém dava valor. Da Mata Atlântica, dos manguezais, com grande produção de alimentos. Então, esse pessoal veio sem nenhuma informação sobre o manguezal, não conheciam a área de preservação permanente e consideravam uma área insalubre, imprópria para morar, mas vieram porque invadiram e não foram cooptados pelo poder público a não fazê-lo. E o poder público fechou os olhos e os ouvidos. E, em parceria com o poder público, essa invasão ocorreu até programadamente. Então, com essa observação que nós vínhamos fazendo, já como membro e presidente da Associação de Meio Ambiente, a PREMA, nós escrevemos um livrozinho, em 1983, com a ajuda do Jornal A Notícia. Então, publicamos esse Mangues, Conseguiremos Conservá-los. Foram 2.000 exemplares, que a edição esgotou-se rapidamente, mas ainda tem hoje a possibilidade de oferecê-lo aos que tiverem interesse. Então, pequeno livreto, ele aguçou a curiosidade de muitos e também aumentou a preocupação daqueles que estavam invadindo e daqueles que estavam ganhando dinheiro com a invasão do mangue. Então foi um alerta, e esse alerta ele descambou para uma segunda edição que veio em 2015, já bem mais robusta, com mais de 350 páginas, que é o Manguezais da Babitonga, a magistral negociata do século XX. Aí vocês vão ver nas imagens que eu vou mostrar daqui para frente um grande problema catastrófico que estava se implantando no ecossistema manguezal e restinga. Então esse ecossistema, pouco valorizado, pouco conhecido, pouco estudado, desprezado, até por muitos considerado a área de nojenta, insalubre, área imprópria, é certo, imprópria para o ser humano. Nesse eles estavam certos. Então, esse segundo livro, eu vou agora passar algumas páginas do mesmo
para que vocês saibam o que cronologicamente eu coloquei nestas páginas. Todos os documentos, todas as informações postadas no livro, elas são informações baseadas em documentos oficiais e reportagens de jornais. Nada inventado. Tudo considerado, discutido e ponderado em cima desses documentos, em cima dos artigos de jornais, em cima da documentação, inclusive cedida pela Associação do Meio Ambiente. Então é um livro pesado, é uma história que ninguém quer ouvir falar, é uma história que todos colocam debaixo do tapete, porque é vergonhosa e, acima de tudo, criminosa. Criminosa. Mas vamos adiante, o livro então tem uma boa saída, ele é requisitado internacionalmente, inclusive, quem quiser faz contato com as indicações que eu faço no programa. Então a área que foi invadida, esta área que vocês estão vendo aí, é a área lá dos Espinheiros, da Vila Paranaense, do Aventureiro e também do lado direito, que eu não tenho a imagem aqui, na região do Fátima e dos bairros mais recentes da zona leste de Joinville, suleste. Então vocês vejam só, o que está em verde abacate eram as áreas de manguezais que foram invadidas, posteriormente foram, entre aspas, urbanizadas. Sabe que mudam muitas palavras para não deixar transparecer o problema que estava sendo implantado. Então a urbanização foi assim uma palavra muito usada para esconder a verdade. E aquela área verde lá também foi suprimida, foi feito um canal englobando toda aquela área verde que vocês estão vendo aí. E essa área verde foi desmatada com motosserra. Operadores da própria prefeitura encarregaram-se desse trabalho. E aí vou mostrar a vocês de que forma as pessoas recebiam material de construção usado, que a prefeitura recolhia com desmanches de casas, oferecia os pilotis, onde a casa iria ser assentada. Tinha uma fábrica de concreto que fabricava esses pilotis, que eram doados para os invasores das plantas. As telhas eram telhas usadas, a madeira era de desmanche de casas de madeira. E a invasão ocorria com o desmatamento da avicênia, da ragungulária, do mangue preto, mangue branco e toda essa vegetação que se reduz a 4 ou 5 espécies só nesse ecossistema. E as casas foram sendo construídas dentro do lodo de uma forma muito rápida. Da noite para o dia surgiam dezenas de novas casas. Era uma movimentação impressionante. Uma movimentação impressionante. Mas nesse processo de ocupação da APP, Área de Preservação Permanente, muitas entidades e ONGs se envolveram para facilitar esse desmonte dessa área. Então as igrejas, principalmente a Igreja Católica, as associações de industriais, comerciais, enfim, associações de moradores de mangue, se criaram diversas para fazer pressão sobre as autoridades. E aí até tivemos candidatos que colocaram suas placas para ganhar votos. E a reurbanização, que eu já falei,
de assentamento da infraestrutura. Isso tudo foi promovido pela Prefeitura Municipal de Joinville, através dos seus engenheiros, as empresas de loteamento. Foi assim uma ocupação violenta, afobada, com uma voracidade incrível, que deixou muita gente muito preocupada. Então, olha aí, o ambiente sanitário, eram fezes humanas, fezes de suínos, fezes de galinha misturado com caranguejo, com ostras, com bacucus. E aí foi feito ordenadamente o posteamento das ruas, a drenagem. As ruas foram recebendo material argiloso de uma área de preservação permanente e montanhosa do Morro do Boa Vista, próximo ao Hospital Regional. E as casas foram sendo construídas. Aí mais uma construção, o IPUG ajudou bastante, a CENFRA também, e principalmente a coordenação da Secretaria da Habitação. Taipas para acesso aos lotes e a drenagem, tudo demarcado pela Prefeitura, com seus topógrafos. Eles marcavam piquetes dentro das áreas de mangue, com mata fechada, mas já tinha piquete lá, para quando o morador, o invasor chegasse, ele já sabia o lote que ele recebeu e aquele lote ele ia desmatar. Então, vejam aí, então, a área que foi desmatada, aí os lotes demarcados e a drenagem sendo construída. Para facilitar o acesso das pessoas e a entrada de veículos, essa estiva, usando a própria madeira do mangue, foi utilizada para consolidar esse acesso. Mais uma imagem. Agora as margens do rio, tem diversos rios que afluem para a Baía da Bitonga, com suas passarelas. Vocês vejam só como foi penoso para essa gente transportar a madeira, os utensílios, o material de construção para esses locais aí de solo totalmente movediço. Então, a destruição dos mangues em larga escala, seguido de aterro hidráulico. Tudo projetado, pago com recursos do governo federal, do governo Collor, e desmatamento feito com motosserra. Vocês vejam só que área enorme. E lá atrás, o mais claro, é o aterro hidráulico. Impressionante, terrível isso aí. Eram quadros angustiantes para as entidades de meio ambiente. Nós tínhamos diversas entidades em Joinville. A Harmonia, que era coordenada pelo Aurélio Maiorca. Até hoje ele é ligado a essa Harmonia. Depois nós tínhamos já lá a Verde Vida, com a Sibila, a Prema, entre outras. E aí as famílias ganhavam do SPO um documento, uma posse de ocupação. E aí se sentiam donos e faziam isso aí. E usavam pneus para acessar e construírem as casas dentro dos manguezais. O Ministério da Ação Social também foi o cúmplice dessa história toda, governo Collor de Mello. E a Engepasa era a empresa que fazia os aterros. Era uma parceria de longa data com os prefeitos de Joinville. E Freita e Pedro Colim eram candidatos. Ambos foram eleitos. Muitos eleitos com votos de títulos que foram transferidos do norte do Paraná para Joinville. Legal, hein? E aí, para fazer pressão sobre os políticos, sobre o SPU, sobre a prefeitura,
Essas instituições recomendaram aos invasores criem uma associação de moradores que nós vamos atender a associação. Aí nós temos uma porta semi-aberta, semi-legal, para ajudar a trazer muito dinheiro em grande quantidade, importante, né, esse dinheiro, para ajudar vocês. E aí o pessoal também fazia faixas pedindo verbas, mais verbas, com urgência para os manguezais. Isso tudo coordenado politicamente e com os empresários, com as imobiliárias, para que essa área fosse avançando e os negócios foram sendo melhorados. Muito dinheiro rolou, milhões rolaram nessa região de invasão. Então, tudo isso atingiu frontalmente, criminalmente, o artigo 2º do Código Florestal, da lei do IBAMA, do IBDF, e no seu artigo 2º, Lei 4771 de 1965. Mas, olho fechado e boca fechada e muito dinheiro rolando e votos sendo conquistados. Aí aconteceu também o caso das chalulas. O Luiz Gomes construiu as chalulas porque a solicitação era muito grande. Outdoors foram colocadas em cidades do norte do Paraná, oferecendo casas, chalulas, gratuitamente para os moradores, mais o terreno. Isso veio mais gente ainda para Joinville. Vocês podem imaginar isso aí? Filas de caminhões de mudança chegando nos manguezais. Uma bagunça. Houve um descontrole geral. O pessoal da área de meio ambiente ficou maluco. O pessoal da Fátima, então, se escondeu em Florianópolis. Não queriam nem mais ouvir falar de Joinville. E as crianças e jovens usando essas águas poluídas, muito poluídas, dessas áreas invadidas, que não tinha sistema de esgotamento sanitário. As fossas não funcionavam porque a maré, 2 vezes por dia, mexia com a merda toda dentro da fossa e soltava isso, esparramava isso pela área toda. E essas crianças, dentro dos rios, da invasão das águas, das enchentes, se deliciavam com brincadeiras. E as crianças, então, foram crescendo dentro de um ecossistema muito insalubre, muito maruim, muito borrachudo, um cheiro fortíssimo, muita umidade e insalubre. Então, vocês imaginam quanta doença essas crianças desenvolveram e moraram ali durante tantos anos. E aí são fotografias da época que eu coletei dessas crianças, dessas almas infelizes que lá se desenvolveram. Os pais, durante o dia, trabalhavam e deixavam as crianças presas dentro da casa, porque a maré era 2 vezes que ela vinha e ia embora, as crianças não poderiam ficar do lado de fora. Mas muitas, já mais crescidas, brincavam no lodo contaminado com fezes e outras substâncias químicas poluidoras e nas suas brincadeiras diárias. Então, olha aí, o cara com bico na boca, brincando no lodo contaminado. Então, o engenheiro sanitarista aparecia quase que diariamente no jornal A Notícia, informando da grande quantidade de dinheiro que vinha para Joinville. Aí está uma representante da ministra Margarida Procópio, a Célia Abdala, que leu o contrato de doação de recursos do Ministério. E atrás vocês vejam a faixa verbas para áreas de mangue. Urgente. Estava aí o dinheiro, estava aí o contrato. Olha aí o Lula presente, Luiz Gomes,
o Tebaldi, o Dir Nunes, lá atrás está o vereador despachante de Mangues e outras personalidades. E essa era a invasão programada tecnicamente pelos topógrafos da prefeitura, que à medida que vinham chegando as famílias, iam demarcando os lotes. Fotos aéreas, tenho diversas delas. Impressionante a organização que o poder público deu para esses invasores para atender a mão de obra da indústria que estava pedindo. Mão de obra de péssima qualidade. Como é que uma pessoa que trabalhou na lavoura, era os mãos roxas, pé roxo, que vinham do norte, que trabalhavam no café, iam trabalhar na indústria? Qual é o conhecimento desse operário? Eram escravos, jogados dentro de um ecossistema de preservação permanente. Olha isso aí na Fátima. Então, depois da invasão, do corte dos mangues, veio o aterro hidráulico. As dragas jogaram essa areia branca que vocês estão vendo hoje aí para cima das águas, levantando o nível para a construção de casa, onde a Merã não chegava mais. 10.000 lotes foram criados e distribuídos clientelística e politicamente na APP. Servidor público ganha área em Manguezal. Vocês vejam ali, ó, o recorte que eu tirei ali. Ao mesmo tempo em que derruba casas, a prefeitura de Joinville distribui graciosamente terrenos, aterro, máquinas e até materiais de construção a funcionários da própria Secretaria de Habitação e Saneamento, inclusive engenheiro que hoje são proprietários numa das áreas mais valorizadas do projeto de reurbanização do Manguezal. Somente na rua projetada A entrada do Jardim Iririu foram beneficiados pelo menos 5 funcionários graduados, cada terreno valendo 50 milhões de reais. Isso era o dinheiro da época, era inflação galopante. E hoje, então, os mangues estão se recuperando daquele ataque de larvas, de lagartas, em 2015, mas o mangue preto se acabou, morreu, e está entrando, então, o mangue branco. E os resíduos da construção continuam chegando no acerto de compadres, onde até hoje não se conseguiu um projeto de reciclagem dos resíduos da construção civil. Impressionante isso aí. E a imagem mostra essa audácia e essa omissão do poder público. Então aí, ó, casas de luxo foram construídas. Terreno gratuito, casa de luxo sendo vendida por 1 milhão, 2 milhões de reais. Gente, isso que é negócio. Olha aí, ó, continua a invasão. Não tem fiscalização. Às vezes derruba uma casa só para sair no jornal de que a prefeitura derrubou uma casa que estava sendo construída. Mas isso só é propaganda política. Na realidade não acontece isso. E o resíduo continua aí. O fogo do lixo também é feito constantemente. Aí, essas imagens que vocês podem ver, né? É terrível isso aí. E o final de tudo isso são as placas da Fundema, que hoje é a SAMA, que foram confeccionadas e elas foram colocadas nas divisas da urbanização, da parte urbanizada, com o manguezal que ficou. Todas derrubadas. A falta de educação, a falta de respeito com o patrimônio público, a falta de respeito e objetividade para com as áreas de preservação permanente, o SPU, que se chama DPU, sempre só pensando no dinheiro da taxa de laudêmio do Ministério da Fazenda, pagou, pode derrubar o mangue, pode culpar quem não tem fiscalização. É assim que funciona. E aí, retornando mais uma vez às imagens, né, vocês vejam uma estrutura bem significativa e principalmente os pneus sendo jogados nessas áreas.
o concreto fazendo aí um muro de arrimo com o rio, avançando em cima da mata ciliar. Vocês não acham que isso não é mata ciliar? Olha só o resíduo da construção civil. Os caçambeiros, nós temos 400 caçambeiros em Joinville. Todos eles ganham dinheiro vendendo o resíduo da construção civil para os caras que estão invadindo os mangues. Vendem barato, mas vendem. E aí, quando não é jogar, não conseguem vender, eles jogam em qualquer lugar, a pedido já dos moradores vizinhos, para destruir, com a impactação do material da construção civil, as últimas árvores de mangue branco e mangue preto que sobraram nessas matas ciliares. Então aí, ó, vocês vejam que ela está avançando. Avançando. Avançam silenciosamente. Não tem mais aquela migração violenta como foi na década de 70, 80 e 90, mas o processo criminoso de ocupação de áreas do patrimônio da União continua. E o poder público se faz de desentendido, não sabe o que está acontecendo. E aí, então, deixo para vocês a imagem do mangue da Fundema, da placa da Fundema, né? Não jogue lixo, não destrua. E encerramos assim mais um programa, lamentavelmente, né? De um tema que poderia ser tão fantástico de beleza, mostrando as belezas dos manguezais, beleza que nós não podemos mais mostrar. Não tem mais essa beleza, acabou-se. Quem desejar comprar o livro Mangues da Babitonga, os nossos endereços estão aí no programa, façam contato que a gente vai atendê-los. Até o próximo programa Ecologia em Ação.